Então, pessoal, boa tarde. Então, vamos continuar de poder constituinte, vamos continuar daquele ponto, né? Eu disse para vocês, na introdução que nós fizemos na aula passada, que o poder constituinte é o poder de criar uma constituição, abolindo, se for o caso, uma constituição anterior, e com isso ele institui uma nova ordem jurídica. Bem, a pergunta que sempre existiu na Idade Moderna é: a quem pertence esse poder constituinte? Ou quem é o titular desse poder constituinte? E aqui existe uma discussão na teoria política sobre se essa titularidade pertence à nação ou ao povo. Aí você disse, professor, é a mesma coisa, nação e povo, qual é a diferença? A diferença é se diz respeito muito mais à existência real ou a uma existência abstrata. A nação, ela não se confunde com a população. A nação, gente, é um vínculo imaterial. Nação, quando a gente pensa em nação brasileira, se você pode pensar assim, a nação brasileira é o povo brasileiro. Não. A nação brasileira, quando a gente fala assim, a nação brasileira é de tal forma, a gente se refere à cultura, à história, aos valores, a gente se refere a todo o desenvolvimento da nação, às preferências culturais e por aí vai. Então, quando a gente fala de nação, a nossa referência, essa referência desde o início da modernidade, é um vínculo imaterial, ou alguns chamam de vínculo espiritual, né? Uma expressão que vocês vão ouvir também, um vínculo espiritual, que une as pessoas ao redor de um certo estado. Então, se vocês lembrarem de ciência política, tem que lembrar de ciência política, a nação está associada a uma ideia de uma primeira versão de Estado, que é chamado Estado-nação, ou Estado nacional, que é cada Estado possui uma nação, ou cada nação possui um Estado, vice-versa. E aí cada Estado possui esse vínculo, esse guiame, que une as pessoas em torno desses valores, como a cultura, a história, a língua. Então, por exemplo, o brasileiro. O brasileiro ele fala português, mas ele fala um português muito típico do Brasil, muito diferente do português de Portugal e muito diferente do português de outros países da comunidade de língua portuguesa. A história nos une também. Nós temos um vínculo histórico que foi formado e que forjou a nossa identidade. Nós temos uma cultura próxima. Professor, a cultura parece muito diferente da cultura do sul do Brasil. Mas ainda existem muitos vínculos culturais que nos aproximam. Conjuntos de crenças, conjuntos de valores, e por aí vai. Aí você pergunta assim, qual é a relação disso com o poder constituinte? A primeira versão de teoria sobre o poder constituinte surgiu dizendo que o poder constituinte pertence à nação, ou seja, que a elaboração de uma constituição é um ato da nação, ou seja, atenção, não é um ato de nós, pessoas com características reais. A Constituição é uma manifestação deste vínculo espiritual que nos une. Bem, qual é a consequência prática disso, gente? É que se o poder constituinte ele pertence à nação, isso significa que ele não é do povo. Nós, pessoas reais de carne e osso, existentes em um certo período histórico. Não. O poder constituinte ele é um vínculo que pertence a um ente imaterial e espiritual. Qual é a consequência disso, professor? Eu não estou ainda percebendo qual é a implicação disso, qual é o problema disso. O problema disso é que se a Constituição ela decorre desse vínculo imaterial, desse vínculo espiritual, desse negócio assim, que não está atrelado à vontade popular específica, então esse poder não está vinculado à vontade popular. Ou seja, a Constituição ela não tem que atender, ela não precisa atender, ela não está voltada a atender às necessidades da população. O poder constituinte, quando ele vai elaborar uma Constituição, ele tem que pensar no melhor da nação, do melhor para a nação, e não naquilo que a população quer. O que a população quer é algo momentâneo, transitório. A preocupação do poder constituinte ao elaborar a Constituição é pensar no melhor
para a nação de forma imaterial, ainda que isto frustre as intenções ou frustre a vontade popular. Sendo bem prático aqui, gente, qual foi o grande motivo, a grande razão para essa concepção de poder constituinte vinculado à nação? É porque, assim, a Assembleia Constituinte da França, né, essas são teorias que surgem na França, a Assembleia Constituinte da França poderia tomar decisões impopulares. Porque ela dizia, não, eu não estou fazendo isso porque o povo quer, eu estou fazendo isso porque isso é o melhor para a nação. Ah, realmente, o povo não quer isso mesmo. Mas eu não preciso atender aos anseios populares, porque o que me move não são os anseios populares. O que me move é a vontade de atender a essa necessidade imaterial que guia o nosso povo. Se a gente fosse associar a uma coisa que acontece ainda hoje, é aquela discussão assim, este não é um assunto de governo. Já ouviram essa expressão? Não, essa não é uma questão de governo, essa é uma questão de Estado. Quando você tem um deputado, um senador, ou um membro do governo falando isso, isso aqui não é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado. O que ele quer dizer com isso? Com isso é uma questão de Estado. Ele está dizendo assim, isso interessa ao país, independentemente de quem esteja no governo. Quando você tem essa ideia de nação, a ideia é a mesma. A Constituição atende aos interesses da nação, independente de quem seja o povo. O povo querendo ou não, gostando ou não, não interessa. O importante é que haja a preservação desse interesse nacional, ou da vontade nacional. Bem, só que tem um problema que é insuperável aqui. Qual é o problema? E quem sabe o que é melhor para a nação? Quem sabe o que é melhor para a nação? Por que nós escolhemos um regime democrático? O povo? Isso, o povo. Nós escolhemos um regime democrático porque nós entendemos que o povo, ele melhor que ninguém, sabe quais são os interesses da nação. Ele consegue pensar quais são os melhores interesses para a nação. Então, assim, a grande questão é você dizer que a prioridade na Constituição é atender o interesse da nação, ignorando o povo, isso aqui é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque quem sabe o que é melhor para a nação, que não o povo? Não é ele que está mais interessado que todo mundo em preservar esse interesse nacional? Então, a teoria que nós usamos hoje é a teoria de que o poder constituinte pertence ao povo. Já ouviram aquele dispositivo constitucional? Todo poder pertence ao quê? Ao povo. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Isso, perfeito. Todo poder pertence ou emana do povo, que o exerce mediante seus representantes ou diretamente na forma desta Constituição. Quando nós dizemos que todo poder pertence ao povo, tem uma outra expressão que também é clássica, de Abraham Lincoln, que vai dizer assim, o governo é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso significa o seguinte, o povo, né, se vocês lembrarem lá de ciência política, o povo é o elemento pessoal de um Estado. O povo é o elemento de pessoas que formam um Estado. São as pessoas que integram e que possuem algum vínculo com ele. São os cidadãos. Ou seja, quando eu digo que o poder constituinte originário pertence ao povo, eu estou dizendo que o poder constituinte é uma manifestação da vontade popular. Tá? Gente, isso aqui a gente está analisando muito teoricamente, mas bora analisar de forma prática. O que é que significa isso? Significa, gente, olha só, bora voltar aqui para aquela lista. Alguém quer falar? Elisama? Quer falar? Não? Vou silenciar, tá bom? Se eu digo que o poder constituinte pertence ao povo,
E é aí que cria a Constituição, e é aí que, então, que ordena todo o Estado. Se eu digo isso, estou dizendo o seguinte, quando eu digo que o poder constituinte pertence ao povo, eu digo que o povo sempre pode, no exercício do poder constituinte, reorganizar o Estado. Então, por exemplo, gente, existem regras, só para a gente ser bem pragmático aqui, existem regras para nós fazermos uma revolução? Existem algumas regras para a gente fazer uma revolução? O que é que vocês acham? Será que existem? Existe algum manual para fazer uma revolução, regras, algumas condições, ou algo do tipo? Acho que não, professor. Acho que sim. Eu acho Não, que sim. não. Por que não existem? Porque a revolução, ela é um poder que pode ser manifesto a qualquer hora, de qualquer forma. Por quê? E aí foi uma coisa que eu falei no finalzinho da aula passada. Porque é um poder de forma bruta, é o poder como ele existe nele mesmo. Não existem Mas condições. professor precisa ter um problema, uma causa para o povo, tipo assim, se reunir, se revoltar. Nesse sentido, precisa de Não, um. mas a minha pergunta não foi se existe uma causa. Sim, Ah, uma tá. causa vai existir. A minha pergunta é se existem regras, ou seja, você pode dizer assim, olha, a revolução tem que ser feita assim, desse jeito, não pode fazer isso, tem que fazer isso. Existem regras, ou seja, existem ordens que o povo tem que respeitar ao fazer uma revolução? Não, não tem. Não existem. Então, por exemplo, professor, se nós fizermos um movimento hoje, a gente pode instituir uma monarquia? Pode. O poder constituinte, ou o poder do povo, aqui a ideia de novo, o poder do povo de elaborar e de organizar o Estado, ele não se submete a regras. Ele, de novo, ele é o poder de forma bruta, ele é o poder como existe na sua forma mais forte. Então, só para a gente pegar historicamente isso, gente, eu quero que isso fique de forma clara, que isso aqui, essa discussão aqui não é uma discussão empírica, não é uma discussão teórica, abstrata, não, é uma discussão concreta. Então, por exemplo, muitos países que eram ditaduras passaram a ser democracias quando o povo se juntou e exerceu esse poder. Que poder é esse? De dizer, olha, nós não queremos essa forma de Estado, nós queremos uma outra forma de Estado. Nós vamos retirar vocês e nós vamos instituir um novo modelo de Estado. Então, por exemplo, a queda da União Soviética é essencialmente isso aqui. O povo dizendo, eu não quero mais esse modelo de Estado, eu quero um outro modelo de Estado. Então, países que deixaram de ser monarquias e deixaram de ser monarquias e viraram repúblicas. Mesma coisa, o povo diz, não quero mais um rei, eu quero eleger o meu representante. Quem faz isso, no final das contas, não é a nação. Quem faz isso é o povo, ou seja, são as pessoas que formam o Estado que vão manifestar essa autoridade na Constituição da nossa nação, nosso país, tá bom? Então, essa aqui é a teoria predominante hoje. Tá? A teoria predominante hoje vai afirmar que é o povo que possui a Professor, titularidade do poder constituinte. Pode falar. e a nossa Constituição, ela tem titularidade de nação ou de povo? De povo. Na verdade, assim, Ah, tá. isso aqui não são regras que estão na Constituição. Isso aqui é uma teoria que as constituições às vezes tornam explícita, às vezes não. A teoria que se adota hoje é do povo e a nossa Constituição especificamente tornou explícito isso, mas nem toda Constituição torna explícito, tá bom? Mas tornando explícito ou não, ou seja, escrevendo na Constituição, expressando na Constituição isso ou não, a posição que se adota hoje é que esse poder pertence ao povo. Então, a nossa Constituição diz isso lá no artigo 1º, parágrafo único, tá bom? Ela afirma isso, que o poder, ele fundamenta-se na vontade popular, tá bom? O fundamento do nosso poder, do nosso Estado, é o povo. Ok, professor. Perfeito. Então, olha só, isso aqui foi só algumas características gerais em relação ao poder constituinte. Vamos ver agora o poder constituinte originário de forma mais específica, né? O que é que o poder constituinte originário faz, gente? Primeiro ponto, ele
promove a ruptura com a ordem jurídica anterior. O que é que significa isso? Significa que quando o poder constituinte originário ele se manifesta, ele derruba a ordem vigente, ele derruba o que já existia, e ele, olha só, 3.2, ele instaura uma nova ordem constitucional. O que a gente está fazendo aqui? O poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição, ou seja, de organizar o Estado de uma outra forma. E a gente faz isso como? Criando uma nova Constituição. Então, primeiro, quando ele cria essa nova Constituição, o que ele faz? Ele quebra a ordem jurídica até então existente. Ele quebra aquele ordenamento vigente. Alguém sabe me dizer por que acontece isso? Porque quando o poder constituinte originário cria uma nova Constituição, ele quebra a ordem jurídica anterior? Alguma ideia? Ou não? Olha só. A gente tem que voltar lá para a piramidezinha de Kelsen. Está aqui, né? Constituição, normas infraconstitucionais, atos infralegais. Gente, qual é a base das normas infraconstitucionais? Em que ela se sustenta? Nos atos infralegais ou na Constituição? O que é que sustenta elas? A Constituição. A Constituição. E o que é que sustenta os atos infralegais? A Constituição. Diretamente são as normas infraconstitucionais, são as leis, e aí indiretamente está certo, é a Constituição. Então, o que vocês disseram? É isso mesmo. Todas as normas jurídicas estão fundamentadas na Constituição. Olha só, acompanhe o raciocínio aqui. Então, gente, se de fato todas essas normas estão com base na Constituição, então normas infralegais estão com base na Constituição. Atos infralegais estão com base na Constituição. Indiretamente, né? Se eu pego e troco a Constituição, eu excluo essa Constituição, o que vai acontecer com a ordem jurídica vigente? Vai cair também. Vai cair também. Por isso, quando eu retiro a Constituição por uma nova Constituição, obviamente, né? A nova Constituição faz isso, todo o ordenamento jurídico vai ser abalado. Vai dizer assim, professor, mas isso não é verdade. Não é verdade porque a gente tem leis da década de 40, professor. A gente tem lei muito antiga no Brasil, muito anterior à Constituição. Então, você não está falando a verdade. A gente vai ver, no final dessa unidade aqui, daqui a umas 2 ou 3 aulas, daqui a umas 2 aulas, a gente vai ver que, obviamente, a Constituição nova, ela vai aproveitar. Ela não tem como fazer tudo da noite para o dia. Ela vai aproveitar algumas coisas. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: só vai ser aproveitado o que a nova Constituição quiser. O que ela não quiser, joga fora, descarta. Por quê? Porque tudo que estava com base na Constituição anterior vai ser descartado, a não ser que a nova Constituição queira aceitar, queira receber alguma coisa antiga. Se ela não quiser, pode descartar. Tá bom? Então, olha só, bora voltar para cá. Então, a Constituição nova, quando o poder constituinte cria uma Constituição nova, ele quebra, essa palavra mesmo, ele quebra a Constituição, a ordem jurídica anterior. No entanto, ele
pode receber algumas coisas anteriores, algumas normas anteriores, desde que ele os aceite. O que ele aceitar, eles não pode entrar. Então, por exemplo, vocês estão dando penal agora, né? De que ano é o Código Penal? De que década? Não vou nem perguntar de que ano, mas de que década é o Código Penal? Que absurdo! Vocês não estão prestando atenção na aula de penal. Assim a gente descobre. Código Penal, gente, é década de 40, 1940, 1940. Gente, o Código Penal é muito antigo, muito antigo. Por que ele está válido se a Constituição, olha só, ele foi feito, o Código Penal foi feito sob a égide da Constituição de 1937. 37. Passou a Constituição de 46. Passou a Constituição de 67. Passou a Constituição não, a reforma de 69. E chegou na Constituição de 88. Olha só, 5. E está lá, sobrevivendo. Sobrevivendo. Pode isso? Pode, porque todas essas constituições receberam ele, aceitaram ele. Se elas não tivessem aceito, já era. Por que já era? Porque a nova Constituição, ela quebra a ordem jurídica anterior. Ela rompe com aquilo que havia antes. Ficou claro esse ponto? Ficou claro o que acontece? A gente vai ver regrinhas mais específicas lá na frente, mas a lógica do que uma nova Constituição faz, ficou clara? Sim, Você, professor. E aí, então, ele rompe e, obviamente, ele não vai deixar um vácuo. O poder constitucional originário, ele vai criar uma nova ordem constitucional. Quando ele promulga a nova Constituição, ele cria um novo sistema jurídico. Por que o novo sistema jurídico, professor? Porque a base desse sistema é outro. Esse novo sistema está baseado em novos princípios, em novos valores, em novas normas. Então, por exemplo, vou pegar de forma mais simples, assim, não precisa nem ir muito longe. Antes da Constituição de 88, na época da Constituição dos Militares, a Constituição anterior aceitava a censura? Sim ou não? Não precisa nem saber muito, só a história básica do Brasil. Aceitava, professor. Aceitava, porque a Constituição tinha outros valores, outros princípios. A Constituição brasileira atual, ela aceita a censura? Não. Não. As normas de censura anteriores foram recebidas ou foram abandonadas? Elas foram rejeitadas pela nova ordem? Recebidas ou rejeitadas? Rejeitadas. Rejeitadas. Muito bem. É isso mesmo. Por que isso? Porque a nova Constituição, ela cria um novo sistema jurídico, novos princípios, novos valores, novas regras, novos direitos e por aí vai. Ok? Professor? Pode falar. Então, caso por algum motivo fosse criada outra Constituição no Brasil, que essa nova Constituição aceitasse a pena de morte, então estaria ok, né? Sim, totalmente ok. A gente vai ver ainda nesse tópico que a nova Constituição pode fazer qualquer coisa. Professor, a gente tem cláusulas pétreas. A Constituição nova pode abandonar, pode contrariar as cláusulas pétreas? Sim. A nova Constituição está criando um novo sistema jurídico, novos princípios, novos valores. Não precisa submeter a nada antes. Professor, uma nova Constituição poderia dissolver o Congresso e convocar novas eleições? Poderia. Poderia dissolver o Supremo? Poderia. Sem nenhum problema. Tá bom? É só se o povo quisesse, né, professor? Isso. Lembrando, isso mesmo. Tá? Que isso é uma escolha do povo. Diretamente do povo. Não é um grupo, é povo, né? Mas como é uma democracia, nunca vai ser consenso, né? Nunca vai ser unanimidade. Mas sim, assim, tem que ser uma vontade popular e aí sempre vai ser decidido por maioria. A maioria vai conduzir o processo. É assim que funciona uma democracia. Mas sim, a ideia é que o povo todo, pelo menos, tente
encontrar algum tipo de consenso ou direção para esse processo de troca da Constituição. Olha só, a Constituição, com isso, ela cria um novo Estado. Aí você vai dizer, ah, não, professor, aí é potoca sua, aí não é verdade, porque o Brasil já existe, olha, há muito tempo, e a Constituição tem 30 anos, tem 32 anos, vai fazer 32 anos. Não, gente, olha só, você está falando que o Brasil, o Estado brasileiro, historicamente, ou seja, a história dele é de muito mais tempo. Sim, a história do Brasil é muito anterior. Mas juridicamente, no plano jurídico, o Estado como nós entendemos hoje, o Estado brasileiro como nós entendemos hoje, ele foi criado pela Constituição de 88. É ela que dá o formato jurídico que ele tem hoje. Ignora a história. Historicamente, sim, o Brasil existe há mais de 200 anos. O Brasil independente, né? Meu ponto não é esse. Quer dizer, mais de 200 anos? Não, gente, eu sou muito ruim de cálculo. Quase 200 anos. Eu sou muito ruim de cálculo. O Brasil tem quase 200 anos de independência, né? Quase 200 anos. Vai fazer em 2022 200 anos de independência. Mas o ponto é, historicamente, sim, ele é muito antigo, mas juridicamente, ou seja, a estrutura jurídica do Brasil de hoje foi dada pela Constituição de 88. Tá bom? Isso é claro para vocês? Só para vocês terem ideia, o nome do Brasil é dado pela Constituição. Qual é o nome do Brasil? Ah, é Brasil. Não, isso aí é só uma parte do nome. O nome do Brasil é mais complexo. Qual é o nome do Brasil, gente? República Federativa Brasileira? República Federativa do Brasil. República Brasil, Federativa do Brasil. Isso. É esse o nome. Está lá na Constituição, olha só. Olha aqui. Deixa eu abrir para vocês. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, assim, assim, assado. Estão entendendo? Então, olha só. É a Constituição que dá essa característica para a nossa Constituição. Dá essa característica para o nosso Estado, melhor dizendo. É a Constituição que dá essa característica para o nosso Estado. Por quê? Porque, juridicamente, é ela que organiza a nossa nação. Olha só, vocês terem ideia. A Constituição do Brasil de 46. Olha qual era o nome do Brasil em 1946. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Tá? Artigo 1º. Os Estados Unidos do Brasil mantêm seu regime federativo e a federação e a república. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui nesse item 3.3? 3.3? Quando nós temos uma nova Constituição, nós temos uma nova organização jurídica de um certo país. No caso do Brasil, em 88, tá bom? 3.4. Existem duas espécies de poder constituinte originário, tá? Tem o histórico, que ele vai realmente criar um novo Estado, e então é uma manifestação histórica daquilo. E tem o revolucionário. O revolucionário ele apresenta como uma ruptura. Ele rompe com a ordem anterior e ele cria um novo Estado juridicamente. Então, nesse caso revolucionário, o Estado ele já existe historicamente, mas ele vai ser juridicamente reorganizado, que é o caso, por exemplo, do Brasil. No caso do Brasil, nós temos um Estado há quase 200 anos, mas não, há quase 200 anos, e, no entanto, ele passou por diversas reorganizações, tá bom? Então, no Brasil, a principal manifestação do poder constituinte é revolucionária, tá bom? Revolução, gente, não entendo aqui como sinônimo de violência, tá? Não é o caso. A revolução aqui é a ideia de
já existe uma ordem, eu rompo com ela e crio uma nova ordem. Tá bom? Essa é a ideia aqui. Não precisa ser, não, pega em armas e mata todo mundo. Não. Tá bom? Não é um negócio assim, francês. O francês gosta de violência, né? Tem uma página não gosta não, né? Assim, eles têm uns protestos mais violentos. Tem uma página no Facebook que diz assim, o nome dela é enorme, assim. Eu amo os franceses porque qualquer coisa eles vão lá e tocam fogo em carros. Eu amo os franceses porque qualquer coisa eles vão lá e tocam fogo em carros. Porque todo protesto na França, eles tocam fogo em carro. Sério, não é zoeira. Sério. Vão assim, joguem lá no Google, assim, protesto na França. Sempre tem foto de carro queimado. Mas não é nesse tipo de revolução que eu tô falando. É revolução no sentido de romper com uma ordem existente, tá bom? Tudo Professor, certo até aqui, gente? Pode falar. então a primeira Constituição que foi criada, que rompeu com a monarquia, pode ser considerada revolucionária? Não, aí nós temos uma histórica. Por que uma histórica? Porque é pela primeira vez que eu tenho o surgimento do Estado brasileiro. Antes ele era uma colônia. Aí ele vai surgir como Estado independente. Então, e aí é histórico. Embora ele até tenha características de revolução, né? Mas aí você tem o surgimento, de fato, do poder constituinte. E, portanto, o surgimento, pela primeira vez, do Estado brasileiro. Tá bom? Professor, Pode falar. ainda existem países, né, que são tipo Reino Unido, né, que são 3 países, né? Aí caso, Isso. vamos supor que a Escócia queira ser independente da Inglaterra, aí ela rompe, aí seria essa questão histórica, né? Seria essa lógica? Seria, mas assim, eu não sei, porque ele é um pouquinho complexo, para ser bem sincero. O Reino Unido é muito, muito complexo juridicamente, muito complexo. Então, assim, a Escócia já tem algum tipo de independência, mas eu entendi o teu ponto. Sim, seria mais próximo de um histórico. Mas que é um exemplo melhor, imagine que a Guiana Francesa. A Guiana Francesa decide se livrar da França e se tornar independente. Seria um exemplo melhor de um poder constituinte histórico. Entendi. Tá bom? Eu não queria só não queria usar o Reino Unido só para te explicar. É porque é muito confusa, é muito complexa, não é nem confusa, é complexa a relação entre os membros do Reino Unido. Tá bom? E professor, Pode falar. a Constituição da ditadura pode ser considerada revolucionária? Sim, sim. Embora ela não tenha sido uma manifestação popular, ela rompeu, então sim, ela foi revolucionária. Exato. Bom exemplo também. A gente pode fazer a pausa de 10 minutinhos? Sim? Pode, professor. Pode. Então a gente faz agora, são 15h50 e volta às 16 horas, tá bom? Espero vocês. 16 horas, tá? Bebam uma água, um Ok. cafezinho. E de volta.